Olá para você, tudo bem? Eu me chamo Tobias Bonk Machado, sou arquiteto sacro e esse é o canal Comunidades Católicas, onde nós tratamos um pouquinho sobre espaço litúrgico e construção de igrejas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse exato momento em que vivemos. Esse momento da pandemia e que nós, as nossas famílias, nós estamos celebrando nas nossas próprias casas, uma vez que nós não podemos nos reunir em assembleia nas nossas igrejas, nos nossos templos. E eu vou fazer uma relação disso lá com o princípio do cristianismo, antes da igreja ser institucionalizada. E vocês vão ver que ponte bonita que é o hoje e o princípio do cristianismo, mostrando que nós somos de fato uma igreja linda, forte e una. Os primeiros cristãos, sob um contexto de perseguição, eles celebravam nas catacumbas. As catacumbas eram cemitérios subterrâneos, onde já se sepultava mesmo antes do advento de Cristo. Em Roma mesmo, hoje existem muitos desses cemitérios, dessas catacumbas, catacumba de São Calixto, catacumba de Santa Priscila e assim por diante. E aí os cristãos então celebravam nestes locais sobre o túmulo dos primeiros mártires cristãos, os mártires dos primeiros séculos. E é interessante porque é nesta época então que começa a surgir a arte paleocristã, ou seja, aquela arte cristã primitiva, as quais os cristãos se utilizavam também para contribuir à sua celebração. Mas o cristianismo, claro, ele vai se difundindo e surge então um segundo espaço aonde os cristãos celebram. E aí é o ponto que eu quero chegar, porque hoje nós estamos diante de um contexto de fazermos as nossas celebrações em casa. E claro, hoje nós temos aí o apoio, a ajuda das mídias, que nos contribui muito para essa celebração, o que, claro, de fato não existia lá no princípio do cristianismo. O cristianismo aumentando, se difundindo, novos locais então começam a surgir. É o que a gente chama de Domus Ecclesiae. Na tradução livre, a casa da igreja. Igreja com I maiúsculo somos nós, igreja, templo vivo do Senhor, que celebramos dentro de uma igreja com um I minúsculo, a igreja matéria, a igreja construída de pedra. Então quer dizer, Domus Ecclesiae, a casa da igreja, a casa nossa. E é sobre isso que então eu vou falar um pouquinho. E como eram então essas Domus Ecclesiae? Veja, a imagem que nós trazemos aqui é da Domus Ecclesiae Dura Europos. Ainda existem poucas ruínas dela ainda preservadas. Vejam que interessante. Mesmo no princípio do cristianismo, vários lugares eram pensados para que se celebrasse com dignidade, Então era pensado um local de entrada, um grande pátio central, como que um grande átrio onde as pessoas se reúnem antes e após as celebrações, ou para celebrações distintas hoje, como por exemplo a celebração do Fogo Novo, que nós celebramos justamente no Sábado Santo, um local do ensinamento, da catequese, o local do batismo. E aí na imagem vocês podem ver então um pouco desses lugares aos quais eu estou falando. Não é muito mérito falar dos lugares aqui neste vídeo, mas eu quero dizer que estes ambientes, a Domus Ecclesiae, eram nada mais do que casas as quais os primeiros cristãos adaptavam para a realização do culto. Se a gente for fazer uma analogia com o hoje, é exatamente o que nós estamos fazendo nas nossas casas. Nós estamos adaptando as nossas casas, preparando uma bonita mesa, acendendo uma vela, colocando a palavra, ou seja, nós estamos adaptando a nossa casa para a celebração. E é isso que os primeiros cristãos faziam na Domus Ecclesiae. E vocês vejam como isso é interessante. Eu vou pegar aqui algumas passagens, vou citar duas para vocês aqui, que eu separei aqui. Uma das passagens está dentro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, para vocês entenderem bem como isso inclusive está aqui na Sagrada Escritura. Diz assim: tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, quer dizer, menciona um destes ambientes
de celebração. Vejam aqui uma outra passagem que eu separei no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 13 a 15. Ele enviou 2 de seus discípulos dizendo: Ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Então vocês vejam que interessante esse contexto todo de celebração. Então quer dizer, adaptar a casa à celebração. A Domus Ecclesiae nada mais é. Adaptavam um contexto de um espaço, de uma casa, de um andar de uma casa, como geralmente acontecia, né? Geralmente eram casas de mais de um pavimento, separavam um pavimento todo para a adaptação ao culto. É mais ou menos o que nós fazemos hoje, diante dessa condição em que estamos vivendo da pandemia. Então façamos isso com capricho, façamos isso com muito amor e carinho, porque nós estamos lá na raiz do cristianismo. A igreja é linda, a igreja é bela, e a igreja é sábia, né? Por isso o contexto todo do Vaticano II de nos trazer essa essência que lá no princípio do cristianismo nós de fato tínhamos. Gente, muito obrigado, vamos conversando, curta, compartilhe esse vídeo, pode ser importante para as famílias que estão aí dentro de casa, celebrando, é algo que ajuda as pessoas a compreender e é um alento um pouco sobre a nossa vida, né? O que estamos passando hoje, que tudo isso faz parte das nossas vidas e que faz parte da nossa missão de cristãos. Gente, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.